Talhão. Aí, irmão, não, eu vou ficar só no banco hoje, tranquilinho, né? Porque o irmão mandou mensagem para mim mais cedo, aí ele falou, não, o fulano vai pregar e você pode ficar no banco quietinho. Aí ele fala meu nome ali, eu quase morro do coração. Mas, né, que bom que Deus tem sempre uma mensagem, né, para trazer para a igreja. Então, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 26. Uma passagem bastante conhecida, mas eu tenho certeza que tudo que for dito aqui hoje, né, não vai sair de mim, vai vir diretamente do Espírito Santo, porque o homem tem pouco para oferecer, né, mas Deus tem muito a oferecer aos irmãos nessa noite. Pedir aos irmãos bastante atenção, não é? Não ficar andando de um lado para o outro, não é? Não conversar com o coleguinha do banco e prestar bastante atenção naquilo que Deus tem para falar para a gente hoje. Apesar de hoje ser um dia de festa, não é? Hoje é um dia onde nós estamos celebrando, não é? A morte e a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que prometeu que um dia nós iríamos ceiar junto com Ele lá nas mansões celestiais. Hoje nós estamos participando deste ritual aqui na terra, mas vai chegar um dia, aleluias, que você vai participar desta mesma Santa Ceia, mas lá nas mansões celestiais, onde as ruas são de ouro, né, e as paredes de pedra de jaspe e de cristais, onde não haverá noite, não haverá dia, não haverá luto, não haverá pranto, onde será tudo só alegria, né? E tudo isso que está escrito lá em Apocalipse está prometido para você que tanto sofre aqui nessa terra, não é? Que tanto sofre aqui neste mundo, mas tenho certeza, meu Deus, sim, meus irmãos, tudo passa, tá? Um dia você vai ceiar lá nas mansões celestiais, tá bom? Morte e choro nunca mais. Mateus capítulo número 26, irmãos, os irmãos que estão escalados para compor a mesa, já pode vir arrumando, tá? Minha palavra hoje acho que vai ser um pouco curta, mas eu tenho certeza que Deus vai abençoar. Irmão, caiu um bichinho na minha água aqui, alguém pode trocar ela, por favor? Minha garganta está um pouco seca, acho que é o nervoso, né? Os irmãos encontraram, amém? Mateus, versículo número 26, capítulo 26, versículo número 26, a parábola da ceia do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: enquanto comiam, tomou Jesus um pão, bem parecido com esse pão cenográfico que está aqui. Abençoando, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Correto, né? A seguir tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, ou seja, Jesus abençoou o cálice, não é? Deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, né? Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante, né, a partir daquele momento, não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Mas o que eu quero pregar para você está no versículo número 31, que está logo abaixo, e a continuação. Então Jesus lhes disse: esta noite todos vós escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. E aqui entra, não é? E disse-lhes Pedro: ah, Jesus, ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo, nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo, Senhor, eu te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. E a história você conhece. O que aconteceu, não é? Altíssimo Deus, o soberano Pai, obrigado por essa oportunidade de estar aqui ministrando para os meus irmãos.
Pai querido, Pai amado, abençoa essa pregação, abençoa este culto, papai, que ainda está na metade. Muita coisa ainda tem de acontecer, muito ainda o Senhor tem de falar. Perdoa as minhas falhas, os meus pecados. Pai querido, Pai amado, abre, ilumina a cabeça dos meus irmãos que aqui estão. E Pai querido, Pai amado, que a tua flecha possa entrar no coração deste homem e no coração desta mulher nessa noite. Amém. Irmãos, o versículo número 31 fala sobre Pedro, né, falando para Jesus que ainda que Jesus viesse passar por tudo que ele passou, que você já sabe, Pedro veio puxar o saco de Jesus, é isso mesmo. Pedro veio, né, tirar uma com Jesus, como diz nos dias de hoje. Mas Jesus conhece o coração do homem. Jesus conhece o seu coração. Jesus sabia muito bem que Pedro ia abandoná-lo quando ele estava carregando a cruz. Mesmo que Pedro venha falar para Jesus que ele não iria, que ele estaria com Jesus até o fim, Jesus sabia o que se passava no coração daquele homem. E é aqui que eu quero entrar nessa noite para você. Jesus conhece seu coração, irmão. Jesus conhece o seu coração, irmã. Jesus sabia que você ia abandonar ele. Oh, aleluias. Em algum momento da sua vida, você abandonou Jesus. Em algum momento da sua vida, eu abandonei Jesus. Em algum momento da sua vida, você trocou as coisas de Deus pelas coisas do mundo. Ou eu estou errado? Eu estou mentindo? Não, né? Que bom. Olha aqui, em algum momento da sua vida, você trocou a casa de Deus por um bar. Em algum momento da sua vida, você trocou alguma coisa santa por alguma coisa profana e se arrependeu. Arrependeu, não arrependeu? Por quê? Porque tudo tem uma ação e reação, né? Você não pode plantar um pezinho de manga e querer colher goiaba dele, é impossível, né? Então, o que aconteceu com Pedro, né, acontece com muitos de nós. Eu venho aqui hoje trazer uma mensagem do Evangelho para você. O que é o Evangelho? É a boa nova. O que é a boa nova? É mudança de vida, é mudança de hábito. Você sabia que Jesus mudou o nome de Pedro, de Simão para Pedro? Você sabia que Deus mudou o nome de Abraão para Abrão? Você sabia que Deus mudou o nome de Jacó para Israel? Você sabia que Deus mudou o nome de Paulo para Saulo? E Deus muda, sabe por quê? Porque o velho homem tem que morrer para receber a boa nova, que é o Evangelho de Deus. Eu quero dizer para você que veio aqui nessa noite, Deus tem uma boa nova para você, mas é preciso o homem velho morrer para nascer um homem novo. É preciso morrer um Jacó mentiroso para nascer um Israel vitorioso, que vai atravessar o Mar Vermelho, que vai vencer Faraó, que vai vencer os inimigos. Eu quero dizer para você, Deus não tem derrota para você, mas você muitas vezes se coloca numa situação em que você mesmo está cavando a sua própria cova. Eu quero dizer para você, o meu Deus veio para dar vida e vida com abundância. Deus muda, olha a história da conversão de Pedro. Pedro estava pescando lá, não era vara, né? Não era anzol, era tarrafa, batendo tarrafa, e Jesus chega e fala: olha, larga isso tudo aí, que você vai ser pescador de homens. Ou seja, larga isso aí, que o que eu tenho para você é muito maior. Aleluias, glória a Deus. Quem está entendendo? Aleluias, glória a Deus. Ó, Pedro, larga isso aí, larga essas porcarias que você está fazendo. Isso aí não leva ninguém a lugar nenhum não, Pedro. Larga isso aí, porque eu vou fazer de você pescador de homens, Pedro. E 2022 anos depois, lá numa igrejinha em Jaraguá, vão falar seu nome, Pedro. Quem anda com Jesus, quem não abandona as coisas de Deus, vai ser eternamente lembrado como um homem, como uma mulher de Deus. Oh, aleluias! Você quer ser lembrado como, meu irmão? Pedro está sendo pregado hoje aqui, mas para que o nome dele esteja aqui, um dia ele teve que mudar de vida, um dia ele teve que largar tudo que ele estava fazendo. Imagina você num lugar e Jesus falando para você largar tudo isso e seguir a ele. É isso que ele está fazendo aqui hoje. Larga tudo que você está fazendo e vem seguir a Jesus. Larga tudo que você está fazendo e venha servir a Jesus. Larga tudo que está fazendo e venha servir a Jesus. Por quê? Porque no time de cá é só vitória, como diz a canção. Agora é só vitória.
Agora, tem uns percalçozinhos, mas eu falo um negócio para você: Jesus está no barco. Ele está no barco, Ele não vai deixar o barco naufragar, Ele não vai deixar você morrer. Pior sem Ele, tá? E a história da conversão de Pedro, maravilhosa, né? E Pedro diz, e Jesus conhecia, Pedro era o obreiro que pastor nenhum queria ter ele no púlpito, sabia? Pedro era ruim, Pedro era difícil, Pedro era aquele crente que ninguém quer beirar ele, encrenqueiro, intempestivo. Mas eu falo para você uma coisa: ele estava sempre perto de Jesus. Independente de como você é, independente da sua natureza, independente de como você seja, nunca abandone Jesus. Nunca abandone Jesus. Ah, mas eu sou meio estressado, sou meio assim, eu não vou participar da ceia hoje não. Eu quero dizer para você o seguinte: não abandone Jesus. Pedro não abandonou Jesus. Pedro não abandonou Jesus. O que aconteceu nesse capítulo aqui é porque todas as coisas cooperavam para a crucificação. Ninguém podia intrometer naquilo que Deus já tinha escrito, não é? Pedro não podia fazer nada por Jesus, Tiago não podia fazer nada por Jesus, tudo já estava escrito. Mas eu quero dizer para você, a sua história ainda não está escrita, a sua história ainda precisa de um final, a sua história ainda precisa de um final. Você não pode abandonar a Jesus Cristo de jeito nenhum, você não pode deixar de participar da Santa Ceia do Senhor por causa de pouca coisa. Imagina se Pedro deixasse Jesus, porque Jesus deu essa catracada aqui nele, e muitas das vezes Deus precisa corrigir a gente mesmo. Ou estou errado? Eu estou falando besteira aqui? As pessoas não gostam de ser corrigidas, né? As pessoas não gostam de ser corrigido, chamar. Eu acho muito bom quando alguém me chama no canto e me corrige, né? Eu acho bom. Você está errado, o que você está fazendo não está certo. O que você está fazendo está errado. Você está pecando demais. Você está blasfemando demais. Você está fazendo muita coisa errada. Para! Dá uma parada aí, olha bem o que você está fazendo. Eu quero dizer para você: para nascer um Pedro ganhador de almas para Jesus, tem que morrer o Simão velho lá no Rio Jordão, que estava pescando lá. Tem que morrer, tem que nascer de novo. Aleluias, glória a Deus. Que pregação maravilhosa. Oxalá. Disse Pedro: ainda que venha a ser tropeço para todos, nunca serás para mim. Você sabia que Pedro é o único discípulo deles, dos 12? Presta atenção, é o único dos 12 que Jesus chamou ele de endemoniado. Mas peraí, uai, tá errado. Mas Pedro não é o primeiro papa? Pedro não é o pai da igreja? Pedro não é isso? Não, tá errado. Pedro não pode ser a pedra da igreja. A pedra da igreja é Jesus de Nazaré. Sabe por quê, meu irmão? Pedro nega Cristo. Pedro é chamado de endemoniado. Que mais, meu irmão? Que mais que Pedro fez? Pedro corta a orelha das pessoas para defender Jesus, sem necessidade alguma. Que mais que Pedro faz, meu irmão? Pedro é aquele obreiro que a igreja, os obreiros, o pastor não quer. Mas eu falo para você, é esse tipo de gente que Jesus gosta. É esse tipo de gente que Jesus coloca do lado dele. É esse tipo de gente que Jesus coloca do lado dela. É esse tipo de gente que Jesus chama para cá. É isso mesmo, a gente problemático mesmo, porque é aqui que a coisa vai resolver. Aleluias, glórias a Deus. A história de Pedro é uma história fantástica na Bíblia, e eu vou explicar para você por quê. Certa vez Jesus estava num lugar, né, e mandou perguntar assim: olha, quem estão falando que eu sou aí? Sai no meio do povo aí, sai no meio do povo aí. Aí vieram com a notícia: não, Jesus, uns falam que o senhor é Elias. Bom, Elias, um dos maiores profetas. Uns estão falando aí, né, que tu é Jeremias. Bom, né? Mas para você, Pedro, quem que é eu? Aleluia. Pedro aponta para Jesus e fala: tu és o Cristo, tu és o Cristo, tu és o Cristo,
Tu és o Cristo. Eu falo para você nessa noite, quem protegeu você até chegar aqui foi Cristo. Quem mudou a sua história foi Cristo. Quem colocou você de pé foi Cristo. Quem colocou sapato no seu pé foi Cristo. Quem colocou roupa para você vestir foi Cristo. Quem coloca comida na sua mesa é Cristo. Quem livrou você do coronavírus 19 foi Cristo. Quem colocou você de pé e te colocou aqui hoje, até hoje, foi Cristo. Não foi o presidente, não foi o vereador, não foi o prefeito, não foi ninguém desses seres como fagulho. Quem colocou você de pé aqui hoje foi Cristo, meu irmão. Reconheça o que Cristo fez na sua vida. Reconheça o que Cristo fez na sua vida. Reconheça o que Cristo fez na sua vida. Você é pó, você não é nada. Você não é nada grande. O grande aqui é Ele. Quem tem todo o poder para livrar você do mal é Ele. Quem colocou você de pé foi Ele. Quem trouxe você até aqui hoje para ouvir essa mensagem foi Ele. Glória a Deus, aleluias. E esta ceia que está sendo celebrada aqui é para aquelas pessoas que não abandonaram a Jesus, é para aquelas pessoas que reconheceram Jesus, é para aquelas pessoas que defendem Jesus, é para aquelas pessoas que estão em comunhão com Jesus. E eu quero dizer para você, Pedro tinha uma comunhão com Jesus, porque eram três que eram chegados de Cristo: Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago, é necessário você ser próximo de Jesus Cristo. Se você deixar de participar da Santa Ceia, se você deixar de vir à igreja, se você deixar de ouvir os louvores, se você deixar de ouvir as pregações, você vai se distanciando de Cristo. E se distanciando de Cristo, a sua comunhão com Cristo vai se defasando. A sua comunhão com Cristo vai acabando. Eu quero dizer para você, o Senhor vem buscar a sua igreja. Não, o Senhor não vem buscar uma pessoa só. O Senhor vem buscar a sua igreja. Onde tem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. 2, não é 1, é 2, é a partir de 2, é a partir de 2. Então Jesus vem buscar uma igreja lavada, santa e remida no sangue do Cordeiro. E nós estamos aqui hoje pregando para você que você precisa ter comunhão com Jesus, que você precisa ter o seu nome mudado, que você precisa reconhecer o que Jesus fez na sua vida, que você precisa inspirar em Pedro e ser um dos pregadores que uma vez pregou e ganhou mais de 3.000 almas para Jesus Cristo. Ele mesmo, intempestivo, pescador. Não, teologia, irmão, 0. Teologia, 0. Aula de hebraico, 0, não serve para nada. Nem o povo lá em Israel hoje em dia mais fala hebraico. Você sabia disso? Nada, não serve para nada, nada. Sabe por quê? Porque nós estamos no tempo da graça. E no tempo da graça, basta você crer em Jesus. Basta você crer no Pai, no Filho e no Espírito Santo, amém! E participar do sangue do corpo de Cristo, que está lá no capítulo, lá em 1 Coríntios, que está aqui em Mateus capítulo número 26, e eu falo para você que enquanto Jesus estiver presente na sua vida, o Senhor Deus não vai deixar você morrer, o Senhor Deus não vai deixar você naufragar, o seu barco não vai naufragar. Eu quero dizer para você, muita gente fala que Pedro era um homem de pouca fé. Muita gente fala que Pedro era um homem de pouca fé. E eu quero, defender o Pedro aqui nessa noite. Sabe por quê? Porque naquela passagem onde Pedro anda sobre as águas, o único discípulo que andou sobre as águas, Jesus andou sobre as águas. Ah, eu não acredito não. Eu acredito, está na Bíblia, eu acredito. Eu acredito. Andou. E um dos malucos que estava no barco lá falou: é um fantasma. Não, ela é o mestre, olha lá. Deixa eu ir ter contigo, mestre. Então vem. Pergunta para mim, quem saiu do barco e foi ao encontro de Jesus? Foi Pedro. Afundou, mas foi. Não, você não entendeu. Afundou, mas foi. Afundou, mas foi. E os outros que estavam no barco, que fé que eles tinham?
Então, meu irmão, vai, se Deus mandou ir, vai, nem que você esteja com pouca teologia, com pouca aula de hebraico, com pouca aula disso, com pouca aula daquilo, vai, porque é Deus que está na sua vida, vai. Não fique preocupado com o que vão falar de você. Ah, mas eu vou naufragar, mas eu vou cair, mas eu vou submergir. Mas mesmo que você venha submergir, a sua mão, como é que chama aquele louvor lá? A sua mão me traz à tona. O Senhor Jesus não vai deixar você naufragar. O meu Deus não vai deixar você naufragar. Você vai ter com Ele, vai ter dificuldade, mas Ele te pega pela mão e não deixa a tempestade, não deixa nada vir a roubar a sua vida. A sua vida é do Mestre, glória a Deus, aleluias. O homem foi ter com Jesus, naufragou, e é chamado de um homem de pouca fé. Meu Deus, então o pessoal que estava no barco então não tinha fé nenhuma. Mas eu quero dizer para você, você veio aqui hoje, você veio aqui hoje, você veio aqui hoje, você veio ouvir a palavra do Senhor e veio participar do corpo e do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluias. Mesmo abrindo, estou vendo muita gente abrindo a boca aí, mesmo com sono, mas eu quero dizer para você, irmão, dá um glória a Deus bem forte, que esse sono vai passar em nome de Jesus. E tem mais uma sobre Pedro que você não sabe. Tem mais uma que você não sabe, ou sabe, né, e não lembra mais. Jesus, quando foi orar no Getsemane, foi quando ele já estava prontinho foi depois da ceia, quando ele já sabia que ele ia, né, ser crucificado. Ele chama três apóstolos, Pedro, Tiago e João, que eram os mais próximos, para subir com ele no monte para orar. E lá no monte da transfiguração, a passagem está aí, apareceu Moisés e Elias, né, irmão? Moisés e Elias, apareceu lá, e Pedro falou para Jesus: Jesus, que lindo, vamos fazer uma casa para eles aqui. Está vendo por que eu estou pregando sobre Pedro aqui hoje? Porque o homem era diferente. O homem era diferente. O homem era diferente. Seja diferente também. Faça aquilo que você nunca fez. Faz aquilo que você nunca fez. Nunca orei para ninguém. Faz isso hoje. Seja maluco, seja doido mesmo. Seja fazer uma casa aqui para Moisés e para Elias. Não, olha a ideia do homem. Ainda te conto mais uma. Quando Cristo ressuscitou, que as mulheres foram lá, que não acharam nada, o anjo apareceu para aquelas mulheres e falou assim: olha, ele não está aqui mais não, ele já ressuscitou. Vai adiante, conta para todos, mas fala para Pedro. Conta a todos, mas fala para Pedro. Conta para todo mundo e fala para Pedro. Por que fala para Pedro? Porque durante a trajetória de Cristo aqui na terra, Pedro foi o amigo número 1 de Jesus Cristo. Pedro foi aquele que esteve com Jesus em todo o tempo. Certa vez foram cobrar impostos de Jesus. Jesus fala: Pedro, vai ali para mim, pesca um peixe. Pedro foi, trouxe o peixe e arrancou de dentro da boca do peixe a quantia certinha para pagar o imposto. Ou seja, você precisa de uma comunhão com Deus, uma koinonia. O que é koinonia? É uma palavra tão bonita que o pessoal no mundo gospel fala por aí. É comunhão. Você precisa de uma comunhão com Deus. Talvez André, talvez Simeão, talvez os outros discípulos não tinham uma comunhão com Cristo como Pedro tinha. E Pedro foi um vencedor. E eu vim aqui hoje para pregar para vencedores. Eu vim aqui hoje para pregar para homens e mulheres vencedores,
Vencedores sozinho não, vencedores com o seu braço não, vencedores com Cristo, porque como diz a canção da Cassiane, com Cristo é vencer ou vencer, com Cristo é vencer ou vencer. Eu estou vendo muita gente com lágrimas nos olhos aqui essa noite, porque estão perdendo, porque estão sendo derrotados a cada dia pelo inimigo, mas eu falo para você, com Cristo é vencer ou vencer. Mesmo que você venha negar a Jesus Cristo, mesmo que você venha naufragar no meio mesmo que você venha se submergir, mesmo que você venha fazer muita besteira, brigar, arrancar a espada, arrancar a orelha dos outros, eu quero dizer para você, o Senhor Deus não desiste de você, o Senhor Deus não desiste de você. E digo mais, ele falou assim, quando ele foi expulsar o demônio de Pedro: sai, demônio, né? Ele não falou: sai, Pedro. Pedro fica, o demônio sai. Pedro fica, demônio é que tem que sair. Você vai ficar aqui. Você vai ficar aqui. Você vai ficar aqui na igreja. Esse encosto que está na sua vida é que tem que sair. Essa maldição que está na sua vida é que tem que sair. Você vai ficar aqui. Esse vício que está aí tem que sair. É ele que tem que sair, e não você. E não você. Você fica, o vício sai. Você fica, as obras do inimigo saem. Eu quero dizer para você, com Cristo é vencer ou vencer. Quem canta esse hino aqui, por favor? Você canta ele? Com Cristo é vencer ou vencer. E eu quero dizer para você nessa noite, hoje o Senhor está te dando uma oportunidade de participar do seu corpo e do teu sangue. E Ele chama você nessa noite. Mesmo que você venha a ser como Pedro, mesmo que você venha, porque de pé, igreja, de pé. Ainda que você venha a ser, né, para muitos, pedra de tropeço, mas a partir de hoje, você não vai ser mais pedra de tropeço para ninguém. Você vai ser uma rocha, você vai ser uma casa construída sobre a rocha, que veio a chuva, que veio o vento, que veio tudo e não derrubou a casa. Hoje é noite de você edificar a sua casa na pedra. E quem é a pedra da igreja? A pedra da igreja é Jesus de Nazaré. É aquele que tem todo o poder, é aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, é aquele que apareceu para os seus discípulos, é aquele que apareceu para os discípulos no caminho de Emaús, é aquele que tem todo o poder e que está agora nessa noite à destra do Pai, intercedendo por você, intercedendo pelo seu parente que está na UTI, intercedendo pelo seu parente que está afundado nos vícios. E ele diz, eu quero todos vocês aqui para participar do meu corpo e do meu sangue. Aleluias, glória a Deus. Não pense que a vida acabou, só lembre que você é vencedor. Você não é ungido pra perder, com Cristo é vencer ou vencer. Não diga que a vitória nunca vem, porque vitória pra você Deus tem. Se o mar da vida em sua frente está, Deus abriu o caminho desse mar. Deus abriu o caminho desse mar. Amém, amém. Deus abriu o caminho desse mar. E estava Pedro assentado fora no pátio, aproximando-se uma criança, lhe disse: também tu estava com Jesus, o Galileu. Tá vendo? Criança sincero, não é, gente? Então foi uma criança que reconheceu Pedro. Olha aqui, Pedro sentado, e aproximou a criancinha: você estava com Jesus, né? Ele, porém, negou. Olha aí: não sei quem que você está falando, menino, cala a boca. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse ao que estavam ali: este também estava com... Ou seja, onde você for, você vai ser reconhecido ou reconhecida como um homem e como uma mulher de Deus. E as pessoas vão dar a paz do Senhor para você, e as pessoas vão pedir oração para você, e as pessoas vão pedir para você pregar para elas, e as pessoas vão pedir você para ajudar elas. Por quê? Porque você se parece com Jesus, porque você é um imitador de Cristo. Não adianta você se esconder de Jesus, não adianta. Eu não sei por qual caminho você andou, por qual caminho você tem andado, mas dos olhos de Jesus ninguém se esconde. Eu quero dizer para você, tudo aquilo que Deus prometeu para você vai acontecer, tudo aquilo que Deus prometeu para você vai
vai se cumprir. E eu quero dizer para você nessa noite, é tempo de vencermos com Cristo. Aprenda com este homem, aprenda com Pedro. Mesmo você errando, mesmo você tropeçando, não abandone a Jesus. Não abandone Jesus. Não abandone Jesus, porque com Cristo é vencer ou vencer. Eu agradeço os irmãos que me escutaram, agradeço o irmão que me deu a oportunidade, de surpresa, né, irmão? Mas tudo que foi dito aqui hoje, tudo está de acordo com a palavra. Tudo que está aqui está de acordo com a palavra. E Deus diz à igreja nessa noite, a igreja da Vitória de Jaraguá: nós estamos vivendo os últimos dias da igreja aqui na terra. Se você ainda não aceitou a Jesus, se você ainda não endireitou os seus caminhos, hoje o Senhor Deus está te chamando para fazer um conserto. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que matava não mente mais, aquela que mentia não mente mais, aquela que defraudava não defrauda mais. Oh, aleluias! Deus vai mudar o seu